Socorro, o Washington vulgo Feijão e a Eduarda para sentar aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? E a ideia desse painel é que a gente vai fazer, na verdade, uma conversa dos módulos que a gente teve na última sessão sobre segurança. E para ter essa conversa, o tópico aqui é falar de um assunto que foi levantado várias vezes nas primeiras duas sessões, que a gente tem a classificação na política que ela entra com a parte de segurança e o resto, né? Como fazer, como complementar isso. E para discutir esse tema, a gente trouxe 3 pessoas aqui com uma experiência e uma formação muito distinta. O Feijão, ele é produtor do AfroReg, nasceu e morou grande parte da sua vida em comunidade. Eu acho que ele pode falar da sua vida melhor. Inhacari. E dedica a vida dele em fazer projetos com jovens e ajudá-los a não seguir a carreira do crime. E ele tem uma experiência dele, pessoal, que ele vai falar mais do que eu, ele é melhor você falar sobre isso. A Socorro é moradora da Cidade de Deus desde os 17 anos, desde que eu fui. Tem um projeto social na Cidade de Deus, que é a Associação Semente da Vida. Esse projeto já existe desde 2001, então é uma pessoa que acompanhou. Ela sabe como é viver numa favela pacificada. A Cidade de Deus não é uma favela que já recebeu, é uma comunidade que já foi ocupada, então ela sabe muito bem como é viver e trabalhar num local sem a pacificação e com a pacificação. E o interessante também é que a Cidade de Deus já foi ocupada há quase 4 anos, então ela ainda está vendo, né, todas as mudanças da política ao longo desse processo. E a Duda é a Eduarda Larroque, mais conhecida como Duda, é a presidente do Instituto Pereira Passos, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e é a instituição responsável pela gestão do PP Sociais. E a Duda tem essa missão desde agosto de 2012, né? Ela está com a missão de gerir toda essa questão a parte além da segurança. Então, eu queria começar essa conversa, que é fazer um pouco dos modos que a gente teve na sessão anterior. Eu queria passar o microfone para cada um, para eles falarem um pouco sobre como eles veem a política de pacificação, o que elas trouxeram para o Rio de Janeiro, quais são os desafios que essa política tem, e depois a gente vai encaminhar para questões mais específicas ligadas à área social. Boa tarde, quero agradecer aqui o convite aqui, em nome do AfroReg. Obrigado, Joana, obrigado, Fernanda. Eu vou contar um pouquinho da minha vida, o que me trouxe aqui, né? Eu nasci e me criei em Acari, com 13 anos de idade me envolvi no tráfico de drogas, com 19 anos me tornei um dos chefes do tráfico do Complexo do Acari. Então eu vivi todos os meus sonhos. O meu sonho era ser marginal, ser bandido, porque eu via que quem tinha os bens duráveis, aquela coisa, os bens de consumo, o sonho que pega muito um moleque adolescente sem nada, sem os direitos civis, sem nada, sem minha família muito deteriorada. Então eu me levei para o crime, que não é uma regra não. A grande parte dos meus amigos não viraram bandidos. Mas eu acho que faltou, sei lá. Minha mãe saía para trabalhar cedo, eu só ficava com a minha avó, tinha um avô também que trabalhava. E com 13 anos, e você vendo as coisas acontecendo na favela, querendo ter um tênis, ter uma camisa, ter uma moto, querendo ter uma mobilete. Eu lembro que na época era mobilete Caloi, um dos meus sonhos. E ter uma geladeira cheia de iogurte, eu já contei isso e conto de novo. Assim, meu grande sonho de bem de consumo, de ser bem sucedido na vida, era ter uma geladeira cheia de iogurte, porque a mulher do traficante, quando me pedia para fazer alguns favores para ela, a recompensa era sempre 2 iogurtes. E quando ela abria a geladeira, era de cima a baixo. A geladeira dela era aquelas duplex, né? A minha era caidinha, era um duplex cheio. Então aquilo entra dentro do meu inconsciente mesmo, de querer sempre ter uma geladeira de iogurte. Assim, hoje, graças a Deus, não falta, mas meus filhos nem comem. Quem continua comendo sou eu mesmo.
Depois de um tempo na vida do crime, né, eu comecei a pensar que eu não podia morrer que nem meus heróis, que meus heróis todos morreram assassinados pela polícia ou morreram em confronto com um bandido. E eu comecei a traçar minha linha de fuga, juntei um dinheiro que eu achava que daria para mim trabalhar, para me sustentar. Comprei alguns táxis em Salvador, na Bahia. Me associei a uma empresa de reforma e fui tentar viver uma vida cidadã. Quando a polícia foi me capturar lá depois de 3 anos, me trouxe, respondi o processo, graças a Deus, depois de 1 ano fui absolvido. Tentei retomar a minha liderança no crime, mas já vi que já não pertencia mais a ele, e se eu tentasse, poderia estar morto. Conheci o Afro-Reg através de um amigo, que me apresentou um amigo, ele era até evangélico, me apresentou o José Júnior, e daí o Júnior viu qualidades em mim que só o bandido via. O Júnior, logo de cara, ele falou: Feijão, você fala diferente dos outros, você fala muito menos gírias do que os outros. E porque eu falei assim, porque eu sou melhor do que os outros. E esse Júnior muito brincalhão, e a gente fazendo brincadeiras e tudo mais, e eu falei assim, cara, será que é esse cara aí que veio, que Deus mandou para me ajudar, que eu venho pedindo tanto a Deus? Porque eu vi que logo assim no processo da minha saída, eu tive problema, desavença com a própria quadrilha, e assim, tinha muito medo de ser pego pela polícia também, então pedia muito a Deus uma mudança na vida, né? E eu encontrei o José Júnior, e o Júnior falou pra mim, eu comecei a contar da minha história, que eu tinha moto possante, tinha namoradas bonitas, tinha cordão de ouro, e o Júnior falou pra mim, Feijão, se você mudar de verdade, vai ser a maior arma que a gente vai ter para tirar jovens do mundo do crime. Que você foi um ídolo, que você fala que tinha moto, carro, mulheres bonitas, dinheiro, ostentação. E se você mudar, que pode ser isso tudo e diferente, assim, trabalhando honestamente, a gente vai conseguir muita coisa. Eu não sabia do meu futuro, gente, eu não sabia mesmo, e daí eu comecei a trabalhar lá como mediador de conflitos, na guerra que o 3º Comando ocupou o Vigário-Geral, e aí eu consegui garantir o direito dos inocentes, porque numa guerra suja, sangrenta, assim, não existe regras, e o inocente é o que mais sofre. Na favela sempre é assim, sempre o inocente vai sofrer mais. Então, até perdi desculpa. E eu, né, com o José Júnior, comecei a fazer um trabalho de mediação de conflitos, e daí veio o projeto Empregabilidade, que é esse projeto que o Júnior ainda tira pessoas do mundo do crime. E eu comecei a convencer pessoas a ir para o mercado de trabalho. Uns já estavam em risco de vida, outros também desiludidos com a vida, outros saindo da cadeia. E assim, a minha imagem dentro do Afro-Reg fez com que as pessoas começassem a me procurar. E eu comecei a encaminhar pessoas. Quando eu fui ver, já estava quase 100 pessoas que eu já tinha encaminhado e já estava no mercado de trabalho através do projeto Empregabilidade. Esse projeto de trabalho me deu passaporte para ir para os Estados Unidos. Hoje eu sou uma pessoa, graças a Deus, assim, no Afro-Reg, que vem desenvolvendo alguns tipos de trabalho, alguns projetos na área de educação, na área de mediação e na área de trabalho também. E isso vem me credenciando até hoje aqui na FGV, como também já tive na London School Econômica na Inglaterra, com Victor Unesco. Já fui fora de inovação social em Lisboa, já tive fora econômico mundial, esse ano foi o 3º ano no Peru que eu participo, debatendo sobre segurança, sobre droga, política de droga internacional. Eu acho que o Afro-Reg e o José Júnior descobriram qual era a minha missão na Terra, é poder reescrever a história das pessoas como eu venho escrevendo a minha e ajudando os meus, porque diretamente eu trabalho na favela, eu trabalho com as pessoas assim como eu, trilhado por um caminho errado, inocente ou não, inconsequente ou não, sem consciência de nada. Eu com 13 anos, eu acho que eu também não tinha muita visão do que seria o futuro. Então, assim, como os meus, eu venho ajudando a reescrever as histórias. Graças a Deus eu tenho o apoio de uma instituição forte que nem o Afro-Reg e de alguns amigos, parceiros que estão aqui presentes. E é isso. Muito obrigado. Você não me disse o que você acha da política de pacificação. É porque eu tenho que fazer toda uma introdução, né, gente? Não é, porque senão, que ninguém nem sabe quem é o Feijão, a gente tinha que falar o que esse cara está fazendo aqui. Olha só, eu acho que a política de pacificação já tinha que ter acontecido há 30 anos. Assim, eu, com 13 anos, eu já vivi essas guerras que a gente vive hoje aqui no nosso estado. Então, assim, eu acredito que por vontade política isso já tinha que ter acontecido.
Eu acho que o Estado foi omisso por décadas e deixou as coisas acontecer dessa forma. Eu acredito que a política de participação tem que ter alguns ajustes, por conta que eu vivi uma política dessa na década de 90. Eu vou dizer para vocês que eu já tenho essa experiência de pacificação. Na década de 90, Acari, Parada de Lucas e Vigário Geral eram as 3 favelas mais poderosas, acho que, do Rio de Janeiro. E lá no Acari eu lembro que tinha um comando caipira, que era um grupo de assalto a carro forte, e era assalto a carro forte e banco. E esse grupo assim aterrorizou a cidade. Eu acho que nos anos 2000 a gente estava voltando à década de 90, que eu acho que foi a mais sangrenta. Acho que é onde morreu mais policiais, onde morreu mais bandidos, onde morreram mais inocentes nessa cidade. E nós estávamos voltando a essa década de 90 que não poderíamos voltar mais. Então, eu acredito que já era para ter acontecido as políticas, essa ocupação nas comunidades já bem antes. Acho que faltou foi vontade de fazer, essa na minha humilde opinião. Obrigada. Socorro, fala um pouquinho sobre você e sobre como é que você vê essa experiência no Rio. Boa tarde, obrigada, agradeço pelo convite, né? Até estava falando com a Joana, foi marcado com bastante antecedência, porque essa época é tão complicada para a gente, muito complicada. Então, eu sou Maria de Socorro, moro na Cidade de Deus desde meus 18 anos, né? E eu costumo falar que eu sou cearoca, cearense com carioca, né? E eu costumo falar que eu sempre morei bem, porque desde que eu cheguei do Ceará, que eu só morei em lugar legal. Eu falo isso para os jovens, como experiência. Então, eu morei, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu fui morar em São Conrado, na Rocinha. Eu vim de uma casa muito maravilhosa e fui morar num barraco de madeira com um banheiro, era um buraco que caía no esgoto e eu chorava com saudade da casa da minha avó. Dali eu fui morar em Botafogo. Maravilha. Era no porão de uma casa, Santa Marta. E dali, não tinha televisão, mas comecei a estudar ali. Dali fui morar melhor ainda, Leme, né? Chapéu Mangueira. Então, já era uma casa melhor, já tínhamos água, né? Já tinha televisão, então tínhamos a praia. E dali fui morar na Barra, Cidade de Deus. Então, eu uso esse exemplo para falar para eles que, poxa, não importa onde a gente mora, importa do jeito que a gente mora, né? Então, foi uma vida sofrida, mas que no final, de uma família de 6 filhos, graças a Deus, hoje todos temos nossas famílias, moramos na Cidade de Deus, né? E eu depois, com 15 anos, resolvi que queria ser psicóloga, porque eu tinha trauma de matemática e descobri que na psicologia eu não ia precisar estudar matemática. Mas eu me formei em psicologia, queria ter meu consultório, atender, ficar rica, ganhar dinheiro. Mas em 2001 fui parar a convite do padre num espaço onde começaria a realizar um projeto social. Psicologia social, eu não quero. Mas foi nesse trabalho que eu descobri o social, em 2001. E me apaixonei. Sou uma apaixonada. Quem chega lá, que escuta as minhas histórias, fica assim, né? Se apaixona também, né? Porque o trabalho social, tem que ter muito amor para desenvolver, entendeu? Então, desde 2001, nós estamos nesse espaço, que foi cedido pela Igreja Católica, e nós atendemos um grupo pequeno da Cidade de Deus, porque a Cidade de Deus é muito grande, né? E lá foi fundada a Associação Semente da Vida, que antes nós trabalhávamos só com as mulheres, mas só que essas mulheres tinham filhos. E aí? Cadê os filhos? Estão na rua, depois da escola vão para a rua, vão assistindo televisão, né? Antigamente nós tínhamos as nets gato, né? Então era tudo gato, então eles podiam ver tudo. Então a gente começou a trabalhar com as crianças. E daí as crianças começaram a ficar velhas no projeto. E aí? O que a gente faz com elas? Elas não querem mais as brincadeiras que são oferecidas no contraturno. Então vamos começar a falar sério? Vamos começar a preparar para o mercado de trabalho. Sendo que é importante estudar para ter uma boa colocação no emprego. Então a gente tem um trabalho hoje com as crianças,
e com os jovens, né? Nessa pré-preparação. Temos tido bons resultados, né? Apesar de todo mundo falar, Cidade de Deus, né? Hoje em dia ainda temos isso, né? O taxista que não quer entrar na Cidade de Deus. Antes, a gente buscava as pessoas lá fora para entrar na Cidade de Deus. Hoje, eu falo assim, olha, o endereço é tal, você segue assim, você faz assado. A pessoa chega lá sem salva. Então, essa política da pacificação, ela trouxe isso. Antes, eu chegava e falava assim, gente, isso não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Eu passava e falava isso. Falei, como é que isso acaba? Eu falei, não, isso não acaba. E quando veio a pacificação, no primeiro dia, que a minha filha era de igreja, perto da minha casa, e eu sempre ia buscá-la. Eu falava, não vem sozinha não. No primeiro dia que eu senti a entrada da pacificação, que eu vi, falei, gente, a gente começou a ser livre. Então, demorou muito para chegar, né? Porque a Cidade de Deus ficou abandonada durante muito tempo, muito tempo. Outras comunidades aconteciam as coisas, e umas coisas pacificadas ou não, né? Nós ficamos meio abandonados, mas quando entrou a pacificação, que começaram a entrar as coisas, foram acontecendo. Só que assim, a gente faz um projeto, né? Então a gente idealiza um projeto, pensa na realização do projeto, só que quando a gente começa a executar o projeto, a gente tem que verificar, replanejar, para ver se está dando certo ou não. Então, nesse caminho da entrada da pacificação, que foi tipo uma espécie de liberdade, muitas coisas tinham que ser ajustadas para que hoje a gente ainda continuasse a sentir esse clima, né? E lá na Cidade de Deus a gente nunca teve problemas, né, com relação às crianças. Tem famílias que são ligadas e tal. Então, nosso trabalho sempre foi muito baseado na questão da cidadania, de trabalhar isso com a criança e com o jovem. E hoje a gente tem, acredito que a gente tem mais reconhecimento, né? Nós, quanto ASVI, Associação Semente da Vida, nós participamos de várias redes, estamos sempre presentes, mostrando a Cidade de Deus, tá? Mostrando ao morador que ele pode também se tornar um protagonista, sim. Nós fazemos parte do site, do portal comunitário da Cidade de Deus, né? E nesse portal tem várias instituições onde o morador pode estar levando as suas reclamações, entendeu? Então, eu acho que é um pouquinho isso, né? Duda, você, eu queria que você falasse um pouco você, mas principalmente na experiência do que é administrar o PP social e um pouco o que é o PP social e quais são os desafios que você tem visto e como você vê essa política de pacificação. Bem, desafio gigante, né, Joana? Assim, eu costumo dizer, antes de entrar para presidente do IPP, eu fui secretária de Fazenda do município de 2009 até julho de 2012, e aí eu brinco que sanear as finanças do município é fichinha perto desse desafio que é coordenar o programa da UPP Social, que é um programa da Prefeitura, nasceu do governo do Estado, e, enfim, tem todas as dificuldades inerentes a esse tecido social riquíssimo, né, que o Feijão já relatou, um pouco a Socorro já relatou, e que eu acho que para a gente conseguir avançar de uma forma sustentável nessa agenda, a gente precisa do que eu chamo de parcerias público-privadas com o terceiro setor, com a academia e com o povo. Então eu comecei com PPP3, mas eu já estou no PPP5, porque muitas vezes as ONGs, né, eu acho que o Feijão está aqui representando de certa forma ele, pessoa física, né, é o que eu brinco de INGs, cada vez mais a gente precisa também de indivíduos não governamentais, somos todos juntos em prol de uma causa comum, que no caso que a gente está discutindo aqui é o desenvolvimento social, econômico e urbano das favelas pacificadas. A gente sabe que a pacificação, a segurança é só o primeiro passo, assim, é condição necessária, mas não suficiente, mas absolutamente necessária. Então, assim, é um passo absolutamente fundamental para a gente avançar a partir daqui. E eu acredito em informação, eu acredito em números, em informação como forma de transformação.
né? Então as mulheres em geral se encontram no banheiro. A gente estava lá conversando, a Socorro, a Joana e eu aqui antes do seminário, e a gente falando aqui, muitas vezes eu costumo fazer apresentações com números, com dados, aí chega alguém e fala assim, mas eu não acredito nas informações, eu não acredito nesses indicadores, eu não acredito nisso. Se não acreditar na informação como objeto, assim, como fonte fundamental de transformação, a gente pode questionar o dado, a gente pode querer aprimorar o dado, mas o dado é fundamental para que a gente consiga efetivamente avançar. E o que a gente percebe muitas vezes nessa agenda é um discurso que cada vez mais, eu acho que está diminuindo, graças a Deus, graças a informações e a seminários acadêmicos tais como esse, de que nada foi feito, ou um discurso também governista de que tudo está uma maravilha. Não é 8 nem 80, a gente precisa medir cada vez melhor em que estágio estamos e como redirecionar para a gente avançar ainda mais rápido. Mas, enfim, é um desafio muito grande. Informação é parte fundamental, apresentações técnicas é parte fundamental, mas, assim, eu acredito que para a gente conseguir efetivamente avançar, a gente precisa um monte de coisa, mas a gente precisa muito de paixão, né? E, assim, eu acho que é essa coisa comum que a Socorro eu já conheço há mais tempo, o Feijão só estou conhecendo hoje, já conheci o Júnior, assim, a gente tem a mesma paixão em comum. Então, como é que a gente aproveita essa nossa paixão e as nossas capacitações para a gente conseguir avançar juntos nessa mesma agenda? E é através desse conceito de PPP5 que eu chamo. Então, assim, em vez de apresentar número, eu vou apresentar um vídeo, né? Porque eu não estava tendo muito sucesso na forma de dizer tudo que a gente está fazendo na UPP Social, e aí eu resolvi ser coautora de uma música. Então eu escrevi uma música, a gente fez um slideshow para dizer um pouquinho o que a gente faz, e os 3 eixos de trabalho da UPP Social. É na escola e de pequeno que se faz um monte de bola. Vou esperar o meu amor no portão. Eu quero paz por aqui, por ali, por lá, por toda a cidade. Quero ir pro samba, pro funk, na tranquilidade. Agora todo mundo olho no olho, mão na mão, na corrente da união. Chegou pra mim, pra geral, o PP Social. Agora todo mundo olho no olho, mão na mão, na corrente da união. Chegou pra mim, pra geral, o PP Social. Olho no olho, mão na mão, o PP Social. Olho no olho, mão na mão, o PP Social. Derrubeja o homem e mate a sua fome. Ensine-o a pescar e fome nunca mais terá. Derrubeja o homem e mate a sua fome. Ensine-o a pescar e fome nunca mais terá. Criança é na escola e de pequeno que se faz um monte de bola. Vou esperar o meu amor no portão. Eu quero paz por aqui, por ali, por lá, por toda a cidade. Quero ir pro samba, pro funk, na tranquilidade. Agora todo mundo olho no olho, mão na mão, na corrente da união. Chegou pra mim e pra geral, o PP Social. Agora todo mundo olho no olho, mão na mão,
a gente está incluindo a favela no mapa oficial da cidade para prestar serviços públicos e tudo mais. O bebê social, o bebê social, o bebê social. Obrigada. Bom, agora então a gente vai conversar. A ideia aqui é falar sobre alguns assuntos específicos. Juliana, você pode botar uma apresentação? E aqui, na verdade, a gente tem nossos participantes são bem diferentes, tem uma experiência bastante distinta, então algumas perguntas se aplicam mais a uns e outras a outros. Eu gostaria que... Então, eu vou direcionar a pergunta para um, mas quem quiser complementar, por favor, se fizer vontade. Bom, uma das coisas que a gente discute muito na política de pacificação, está muito nessa discussão de realocação do crime. Eu acho que existe uma ideia embutida na cabeça das pessoas, uma vez que uma pessoa, um jovem, entre no tráfico ou entre no crime, ele está perdido e ele nunca mais sai. E daí tem muita ideia, quando eu vejo muita discussão das pessoas, não prenderam nenhum traficante, o PP deixou todo mundo fugir, foi todo mundo para as outras áreas. Ninguém tem na cabeça a ideia de que as pessoas podem ter que fazer outras coisas. E aí eu queria iniciar uma discussão a esse respeito, mas antes trazer a informação de duas pesquisas que existem. Uma é uma pesquisa feita em 2006 pelo Observatório de Favelas, com 230 jovens de 11 a 24 anos envolvidos no tráfico. E essa pesquisa mostra várias coisas, mas tem duas coisas que eu queria enfatizar, que para mim eu aprendi ao ler essa pesquisa. Uma é que a saída do crime não é uma coisa rara. Na verdade, a pesquisa durou 2 anos, eles acompanharam 200 pessoas ao longo de 2 anos e 69 dos jovens entrevistados saíram do tráfico durante esse período. A outra coisa é que a saída não é uma coisa permanente. Ela muitas vezes não é definitiva. As pessoas saem, ficam um tempo afastados e depois acabam voltando. E aí nessa pesquisa eles citavam que 40% dos entrevistados mencionavam que já tinham saído, se afastado temporariamente e depois voltavam. A outra coisa que eu queria trazer aqui é um estudo que existe em psicologia nos Estados Unidos, muito famoso, que fala do desenvolvimento das pessoas no crime. E uma das coisas, a principal coisa que esse estudo enfatiza é que existe uma relação muito clara das pessoas entre envolvimento com crime e idade. Na verdade, você tem um padrão que durante a adolescência, as pessoas se envolvem muito na criminalidade. As pessoas têm uma propensão muito grande de se envolver em problemas, que aí pode atingir diversos tipos de, dependendo das oportunidades, as pessoas vão roubar, outras só vão causar uma briga e o que for. Mas que esse padrão, esse envolvimento na delinquência aumenta muito, começa a aumentar aos 13 anos, mas diminui gradativamente ao longo dos 20 anos. E isso já traz uma das implicações disso, é que a saída do crime seria uma coisa para muita gente natural, que aconteceria com a idade, independente de qualquer intervenção que você teria que acontecer. E uma das coisas que você teria que fazer é ajudar as pessoas a passarem por esse processo, essa adolescência, sem se envolver em confusão. E essa pesquisa fala ainda que existem eventos específicos na vida das pessoas, e o grande exemplo eles dão é o casamento, que ajudam as pessoas a sair dessa trajetória. E que eles chamam dos turning points. E aí eles citam casamento, achar um emprego formal, se envolver com pessoas diferentes, e eles mencionam coisas comuns a todos esses eventos marcantes. Que são eventos que abrem, oportunidades, experiências que abrem oportunidades para as pessoas investirem em novas redes sociais, ter algum tipo de monitoramento e supervisão. Eu acho que casamento é um exemplo perfeito disso. Mudar a rotina, você está envolvido com mais família e menos convivência com os pais, transformar sua identidade e desvincular-se do passado. Então, eu queria apresentar isso aqui, são evidências que existem na literatura, para ouvir um pouco do Feijão e depois dos outros participantes. O que você acha, na sua experiência pessoal e do AfroReg? Como a gente faz para diminuir a atratividade do tráfico sobre esses jovens e fazer com que os jovens se envolvam menos na criminalidade? Olha só, João, é evidente que todo mundo, quem entra no crime, é fácil tirar ele do crime. Porque ninguém nasceu bandido
E ninguém é bandido profissional. Então, assim, por alguma necessidade na vida, esse cara fraquejou e entrou no crime. Então, assim, digo por mim, talvez uma família deteriorada. Eu costumo dizer, se eu tivesse pai, eu não entrava no crime. Porque assim, eu não tinha um pai. Assim, talvez hoje eu sou muito pai com meus filhos. E talvez se eu não tivesse pai, acho que meu pai não deixaria eu entrar, porque assim, eu sou atento aos meu filho só tem 10 anos mais velho, tem outro assim. Mas eu sou um cara tão atento às conversas dele, porque assim, jamais eu vou ser omisso em deixar meu filho entrar no crime. Eu vou estar sempre do lado dele, eu vou estar sempre ali percebendo os caminhos deles. Acho que família é tudo. Agora, o que acontece nas comunidades para muitas crianças que entram no crime, cara, é que um processo de educação formal, vamos dizer assim, de princípios também familiar, deixou de existir já há muito tempo, há 40 anos atrás. Entendeu? Então, assim, filhos dessa geração, às vezes, o pai também não teve boa educação, a mãe também não teve boa educação também, não estou dizendo num geral, mas uma grande parte, por conta de falta de um investimento direto em educação, talvez não saiba também direcionar seus filhos. Assim, eu conheço muitas pessoas também, assim, muitas mesmo. E assim, eu sou da favela, eu estou falando mais pelo povo marginal. Não estou nem falando no geral, que a grande maioria não é. Mas o povo marginal, aquela galera marginalizada também tem no seu histórico familiar pessoas e assim, até mesmo que tiveram também, foram envolvidos direta ou indiretamente na marginalidade. Tá entendendo? Digo porque não é todos da favela que estão envolvidos no crime. Acho que 99% não são. Mas esse 1%, eu acho que tem alguma patologia social, familiar, que faz com que esse cara entre para o mundo do crime. Eu queria que você falasse um pouco o que você acredita que tem que ser feito para... O que instituições que você trabalha, na sua experiência, como é que vocês trabalham para tirar a fração do tráfico e focar em outras coisas? Olha, Joana, eu vou ser muito sincero. Eu costumo dizer que a vida bandido do crime tem 3 momentos. O fascínio quando se é moleque e se fascina pelos bens duráveis ou por uma arma que a gente só vê na televisão na mão de um Rambo da vida, um Schwarzenegger. O fascínio. A embriaguez do sucesso, quando ele acha que chegou em algum lugar, virei bandido, tem uma arma, virei bandido. E assim, a depressão e a angústia quando ele quer sair, que ele enxerga, que ele já está todo assim, sendo procurado, todo perseguido, já não tem mais luz no fim do túnel. Essa é a depressão e a angústia. Eu passei esses 3 momentos. Para mim, de verdade, para mim tirar um cara do crime, eu prefiro que ele já tenha passado pelas angústias, pelas depressões, tá entendendo? Porque aí eu começo a falar para ele das coisas boas que eu estou vivendo. Agora, na base, e eu acredito é a base, acho que é a educação de qualidade mesmo, é a sociedade, a Eduarda falou muito bem, se envolver diretamente, porque é muito fácil, a classe média alta se fala assim, não, parabéns quando o José Júnior faz alguma coisa legal, mas está sentado lá, eu gosto que o Feijão conseguiu tirar 100 pessoas, que legal, José Júnior está aí batendo, tá brigando, está aí pelo mundo melhor, legal, mas não se envolvem. Eu acho que assim, graças a Deus temos um grupo de pessoas, tanto de classe A, C e D, envolvido em querer transformar essa cidade, esse país como um todo. Mas a grande maioria das pessoas não sai da sua zona de conforto, então vai ficar difícil. Acho que sim, poderia falar naquela frase clichê, educação de qualidade, tá entendendo? Que hoje o Estado, eu vejo que está se fazendo até mesmo um esforço para isso. Eu não vou ser leviano em dizer, a estrutura das UPAs, por exemplo, eu acho uma estrutura fantástica, mas não funciona porque material humano está faltando. Mesmo dos EDs, Espaço de Desenvolvimento Infantil, eu acho fantástico. Eu acho que dá dignidade àquele espaço que está sendo criado, mas não tem um bom funcionamento porque falta profissionais qualificados para direcionar. Eu acho que assim, a base, acho que a gente tem que trabalhar agora o que passou, para segurar essa onda, mas a gente tem que trabalhar as futuras gerações, senão não vai dar, cara. Se a gente não conseguir mudar as futuras gerações, e só com educação de qualidade, esporte, lazer, cultura, tudo englobar, tecnologia, pegar todo esse aparato tecnológico que está sendo nos servido, investir nessa área, nessas regiões,
que ficaram 30, 40 anos sem nada, sem o básico. O que faltou para essas regiões foi o básico, Joana. Não foi o básico, e por isso está o caos que está até hoje. Bom, isso me dá um gancho para fazer uma pergunta para vocês duas, que o Feijão está falando aqui de educação de qualidade. Isso é uma coisa, é uma demanda que todo mundo fala, né? Precisamos de educação de qualidade. Agora, prover isso, fazer isso, é algo extremamente complexo, né? Acho que a Eduarda tem um pouco para falar sobre qual é a complexidade do setor público em prover não só a estrutura, como o Feijão fala, mas algo que funcione. Eu queria, Duda, que você falasse um pouco sobre essa dificuldade do setor público em prover, fazer com que algo funcione e tenha qualidade. E a Socorro também, quando eu conversei com ela me contou uma história que quando o PP chegou na Cidade de Deus, eles falaram que eles queriam, saiu do diagnóstico que a comunidade precisava de uma escola de ensino médio. E que se teve 1 milhão de reuniões, e que eu queria que você contasse um pouco da história como você vê as escolas, o ensino médio, como isso interessa os jovens, e o que você acha que tinha que fazer, e como é que foi essa interação. Bem, acho que o Feijão já falou tudo, né? Tipo assim, se eu tiver que escolher 3 prioridades, é educação, educação e educação. Assim, acho que não tem dúvida sobre isso. O Paulo vai ficar orgulhoso de mim uma vez na vida. Mas, enfim, isso é para o futuro, né? E essa geração que a gente está aí? E como é que a gente faz a transição para uma geração que espero que em 2020, a gente fez aqui, né, lá no IPP, o Cadernos do Rio, com o diagnóstico do censo de 2010, que é basicamente a herança que essa administração recebeu, né? Em 2010 não tinha dado tempo dos projetos estruturais da prefeitura terem surtido efeito, e eu acredito muito, muito piamente que em 2020 a gente vai ter um diagnóstico social na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, muito melhor, principalmente por conta do investimento em educação e do investimento em saúde, que eu acho que assim, a prefeitura está correta em promover políticas de redistribuição de oportunidade em termos desde a base, né? Então, os EDIs, né, os espaços de desenvolvimento infantil, são espaços assim, muito de ponta, do ponto de vista de equipamento, de conteúdo programático, que é baseado também em informação, da importância da academia para mostrar que a parte da primeira infância é que mais dá resultado, impacto. Investir em processos cognitivos para a primeira infância dá muito impacto em termos de quebrar essa armadilha da pobreza. Então, acho que isso é muito importante, né? Acho que, então, educação é fundamental. Agora, de fato, os desafios são enormes. A gente tem um processo, acho que para a educação, dinheiro hoje em dia no país não falta. Eu acho que não é questão de falta de dinheiro, acho que é uma questão de falta de gestão, né? Acho que a gente tem, enfim, aí eu não vou entrar nessa questão da nossa sociedade, que é rent-seeking e grandes grupos corporativistas e que não estão visando a eficiência de uma forma geral, mas enfim, tem várias formas da gente desenvolver e tem que ser junto. Então acho que até remete a questão para Socorro, que ela participou de uma iniciativa que eu acho que é bem legal, que era a ideia do bairro educador, que é a sociedade junto com a escola tentando promover esse tipo de coisa. E o que eu espero é que a gente consiga uma força maior entre nós para quando se chegar a um diagnóstico como que Cidade de Deus precisa é uma escola de ensino médio, a gente consiga efetivamente essa escola de ensino médio. Para a gente sair do diagnóstico para chegar na prática, e isso depende de estarmos todos articulados e não fragmentados nas nossas demandas e nos nossos diagnósticos, né? Porque eu acho que a academia também podia ter uma interação, menos fragmentação, menos sobreposição, todo mundo fazendo pesquisa igual. Faz uma pesquisa e me dá a direção de política pública. Eu, como gestora pública hoje em dia, eu preciso de informação, e essa informação qualificada que é absolutamente fundamental, que as pessoas estão dispostas a sair. Em que momento é mais fácil tirar? Depois que teve a crise? Então a gente tem que aproveitar e abrir um canal para esse cara que está passando a depressão, tipo, vem para cá, não vai para lá não.
Entendeu? Então, qual é o momento certo e evitar o retrocesso e a volta? Que tem esse dado de volta, é muito importante também para a gente pensar em política pública. Então, enfim, eu acho que era essa a minha posição. Então, acho que qualidade é o que todo mundo quer, né? Na educação, na saúde, qualidade de vida. Hoje em dia a gente luta muito por isso. Na Cidade de Deus, aliás, eu vejo que a educação melhorou bastante, né? Eu, como a Eduarda falou, eu fiz parte do projeto Bairro Educador durante 2 anos, na Secretaria Municipal de Educação, e eu conheci as escolas, que eu não conhecia. Eu conhecia a escola do lado de fora. Então, para a gente que está fora, é muito fácil, né? Aquela diretora é assim, aquela diretora é assado, e etc., é ignorante, mas só que dentro da escola tem 1000 e tantos alunos, mas não sei quantas coisas para ela fazer, mas não sei quantas outras coisas. Então, depois que eu entrei na escola, que eu comecei a conhecer a escola e ver a realidade, falei, gente, é muito complicado. É muito complicado a gente querer uma qualidade nessa educação, que o projeto Bairro Educador tinha a proposta de ser uma coisa diferente, né? De sair do cuspe-giz, como o pessoal fala, né? Vamos levar o pessoal para fora, vamos trazer pessoas da comunidade para dentro, vamos derrubar os muros da escola, vamos abrir a escola para a comunidade. Então foi um projeto muito, muito, muito legal, que a gente trabalhou intensamente em algumas escolas da Cidade de Deus, as escolas do amanhã. Mas assim, quando você fala da questão da escola do ensino médio, né? Na Cidade de Deus, quando a gente começou a discutir junto com o PP Social, essa coisa, a gente precisa de uma escola de ensino médio. A Cidade de Deus tem 12 escolas municipais, porque não tem uma de ensino médio. Tem à noite, mas à noite não é a mesma qualidade, não sei o quê. Os alunos têm que ir para Rio das Pedras, têm que ir para Barra, tem que sair da Cidade de Deus. Então, algumas pessoas questionaram, mas não é tão importante uma escola de ensino médio na Cidade de Deus. E aí também ficaram a questão, a Cidade de Deus tem muito jovem, e essa escola não vai suprir a necessidade. Então, de qualquer maneira, um grupo vai ter que sair da comunidade. Então, a gente começou, junto com o PP Social, a fazer reuniões, o Estado veio, a gente fez algumas reuniões, pensamos no como seria o projeto político-pedagógico da escola, pensamos em várias coisas há 2 anos atrás. Continuamos pensando e continuamos aguardando, né? Tem espaço e tudo. E assim, e o jovem, é importante, eu acho, que ele saia um pouco da comunidade, sim, entendeu? Se ele está estudando uma escola de ensino médio, de ensino fundamental dentro da escola, e ele quer descobrir outros lugares, eu acho que é importante, sim, que ele vá para outros lugares, que ele comece a conhecer, né? Então tem muitas mães que dizem, eu quero Cidade de Deus. Não, gente, ele tem que começar a sair, entendeu? Então eu fico naquela questão, tem um grupo que quer a escola dizem que vai acontecer, e tem um grupo que diz, não, o jovem tem que sair, né? E lá na instituição, a gente, teve até um ano que eu falei assim, gente, a gente encaminhava jovem para o primeiro emprego. E tipo assim, nós somos voluntários lá. Eu ficava o dia todo dando encaminhamento para os jovens para o mercado de trabalho. Eu falei, gente, eu estou trabalhando para a firma tal, porque eu fico o dia todo dando encaminhamento. O jovem, ele busca, entendeu? Ele chega na instituição, eu quero um curso, eu quero fazer alguma coisa. E a gente às vezes fica assim de mãos, o que a gente vai oferecer para esse jovem? A gente tem muito pouco, quanto instituição voluntária, sem recursos, a oferecer para esse jovem. E aí, com a entrada da UPP, da UPP Social, entraram alguns projetos. Só que assim, quando a gente começou a conversar sobre a questão do projeto político-pedagógico da Escola de Ensino Médio, a gente começou assim, olha só, alguns cursos estão entrando, só que não é isso que o jovem quer. A gente tem que escutar o jovem, tem que saber o que ele quer. Fizemos, inclusive, uma pesquisa nas escolas fundamentais, com os alunos do 9º ano, tivemos todo esse trabalho de fazer esse levantamento, o que vocês vão querer nessa escola de ensino médio. Fizemos esse trabalho que, sinceramente, eu não sei onde que ele está. Então, assim, a gente continua buscando possibilidades para esse jovem, que ele não quer ir para outros caminhos, ele quer, sim, crescer. E a família, por outro lado, né, às vezes fica pressionando, 14 anos, fulaninho tem que trabalhar, fulaninho tem que trabalhar.
Eu tenho lá na instituição uma criança de 13 anos que eu passo e vejo ele juntando pedras de um saco para ganhar R$10 por dia. 13 anos. Aí eu falo para a mãe, isso está errado. Ah, mas eu preciso. Entendeu? Então, a gente, enquanto instituição, a gente busca, né, oferecer um pouco de qualidade para esse jovem nas nossas atividades, falando para ele o seguinte, ó, você tem que estudar. Ah, mas estudar é chato. Ah, estudar é aquilo. Ah, por que eu não vou usar o que eu estou estudando? Gente, vocês precisam estudar. A gente está o tempo todo trabalhando isso com ele, a importância do estudo. E eu, às vezes, até fico mesmo assim pensando, realmente, eu estudei muita coisa e hoje em dia eu não uso nem a metade. Aliás, não uso muita coisa, né? A gente fica até pensando sobre isso, entendeu? Então, a gente precisa, sim, ter mais qualidade na nossa educação. Eu acho que a gente já cresceu muito, entendeu? Hoje, a família está mais envolvida na escola. Muita gente assim, não, tem gente, tem sim. A gente não pode radicalizar, entendeu? A gente tem que ter uma certa flexibilidade sobre isso. Bom, colocação. Pessoas igual a Socorro também tem que ser ajudada, tem que ter as pessoas têm que verem que ela está no campo, batalhando, ela está ali direto, ela recebe diretamente, assim como eu, esse menino que quer uma chance, que quer uma oportunidade, e muitas das vezes o Socorro acabou de dizer que não sabe o que fazer. Graças a Deus, hoje no AfroReg, nós somos 20 anos que estamos completando hoje, nós somos um grupo forte, que temos patrocínio da iniciativa privada como do governo. Nós mudamos a realidade de Vigário Geral de verdade. Vigário Geral era o QG do Comando Vermelho na década de 90, 92, 93, quando aconteceu a chacina. E hoje, assim, 20 anos de trabalho dentro do AfroReg, a primeira banda de música do AfroReg hoje tem carreira internacional consolidada. Então, assim, hoje eles são os exemplos, os multiplicadores dentro de Vigário Geral. Hoje o Afrolata, que são os meninos que batem lata, já estão tudo quase casados, todos têm filhos, eles são um exemplo para os filhos dos Afrolatas, nós somos Afrolatinhas, tá entendendo? Já estão batendo e é uma brincadeira que ele está vendo que a brincadeira virou séria. Então, assim, e os outros grupos do AfroReg já tem gente que foi para Cirque du Soleil, tem gente que hoje mesmo tem pessoas aí estudando na Turquia, fazendo dança, música, e eu posso falar para vocês que eu pego 30 moleques em Vigário Geral, tudo com passaporte carimbado para um montão de país. Esses moleques não vão olhar para o crime mesmo. Eles não vão olhar porque eles sabem o que é mundo. E muitos desses meninos que vivem envolvidos no crime, eles não sabem o que é mundo. Eles vivem ali dentro. O mundo deles é ali dentro. Porque o meu mundo era ali dentro. Eu queria ter uma moto legal, eu queria ter dinheiro. Mas eu nunca sonhei em morar em Ipanema. Eu queria ter uma casa legal para minha mãe, para morar dentro da favela. O meu sonho de infância era esse. Entendeu? Não era... Então, assim, esse moleque, ele vive muito ali, a cultura dali, ele não consegue mensurar os ganhos que está após o muro da favela, do lado de fora. Então, assim, nós mudamos a realidade mesmo, digo nós, AfroReg, de Vigário Geral. Hoje, o tráfico não tem uma mão de obra muito aquecida para ele dentro de Vigário Geral, uma comunidade com pouco mais de 5 mil habitantes, mas não tem uma mão de obra, sabe, aquecida para o tráfico, porque também tem muita gente que não quer o tráfico. Tem muita gente hoje dentro de Vigário Geral, graças ao AfroReg, que permearam para a arte, para a música, pela dança, mas também pelo trabalho artístico, encaminhou para a escola, tá entendendo? Então, se muitas pessoas ali dentro hoje, a gente pode ver que tem pessoas com 3º grau, que é difícil você encontrar dentro de comunidade carioca pessoas com 3º grau. Claro que existem as exceções, mas é muito difícil. Em Vigário tem. O nosso trabalho lá de arte também é todo com as escolas da Redondeza. Então, assim, os nossos pedagogos, psicólogos, tudo, trabalha diretamente com aquelas escolas da Redondeza, reforçando um pouco mais na cartilha educacional. Bom, eu vou fazer só mais uma pergunta, e depois eu vou abrir para as perguntas da plateia. Mas que é uma pergunta que já estava ajeitada, mas que foi um tema muito recorrente de manhã, que é a questão de como é que você ouve o que as pessoas querem, como é que o setor público entende como é que a gente estabelece um canal de comunicação efetivo entre quem está na ponta e quem está no setor público.
E aí, isso foi uma questão que surgiu de manhã, na mesa de segurança, quando se falou muito que a polícia era muito requisitada para cumprir esse papel de articulador, e questionou-se esse era o papel da polícia. E aí, semana passada, teve uma reportagem do Valor, bastante interessante, contando a história do teleférico da Rocinha, que para mim é um caso emblemático de má comunicação. É uma matéria citando que o governo do estado está iniciando uma propaganda para tentar convencer os moradores da Rocinha de que o teleférico é importante, porque os moradores da Rocinha não querem teleférico. Eu acho um sinal de amadurecimento enorme das pessoas entenderem que essa não é. Não é que as pessoas entenderam, as pessoas estão dizendo, essa não é a nossa prioridade, não é isso que a gente quer aqui, a gente quer outro tipo de investimento, e o governo do estado está lá dizendo, mas eu tenho teleférico para dar para vocês, vocês deviam estar felizes com isso. E aí, e aí na reportagem eles falam que tem até, talvez fazendo menção à fala da Duda, ela fala, a gente tem uma grande dificuldade hoje que é identificar e atuar junto a interlocutores com legitimidade e representatividade. Quem está na ponta fala, quem está vindo falar comigo não decide. Quem está no governo fala, quem eu tenho para falar comigo não representa a sociedade, não é o poder legítimo, não são atores políticos, não são atores técnicos, eu não consigo falar. E no meio disso tudo, eu me lembro de uma fala da Socorro dizendo, eu não aguento mais reunião, não me chama mais para nenhuma reunião, porque eu não aguento mais gastar tempo com isso. Aí a pergunta que eu coloco para vocês, que estão nos dois lados diferentes da mesa, como é que você acha que pode ter um canal de comunicação efetivo? E aí uma das coisas que eu coloquei na conversa que eu tive com a Socorro é se a gente não tem que começar a usar tecnologia, redes sociais, etc., para tentar, pelo menos, diminuir a quantidade de reunião e ter um diálogo mais direto. Então, realmente, eu não aguento mais reunião, não, gente. Não me chama para reunião. Assim, a gente chega uma hora que fica meio cansada, né? Você chega na reunião, não tem um objetivo. Primeiro você chega 7 horas. A reunião começa às 8. E aí, são 20 minutos para cada liderança se apresentar. Vai até fala até sei lá. Então, eu acho isso, sabe, muito cansativo. Gente, se a reunião é para tratar sobre o lixo que está ali na esquina, meu nome é Maria de Socorro, eu moro ali do lado, eu não gosto daquele lixo ali, ponto. Mas assim, a gente vai cansando, porque vai escutando que o lixo, que a UPA, que... Eu sei que tem todo um contexto depois da história do lixo, que causa doença, que tem rato, não sei o quê. Mas às vezes as pessoas fogem tanto do foco, né? E aí as pessoas reclamam assim, poxa, mas não tem comunicação. E não tem, gente. A gente não tem comunicação. A gente fala muito blá, 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 e no final a gente falou tudo a mesma coisa que o outro falou. Eu fico assim, quando eu estou na reunião, ele foi e falou, pô, legal, é aquilo, é aquilo. Aí a pessoa pega o microfone e fala a mesma coisa que ele falou, com outras frases, outras palavras e outras vírgulas. Aí eu falei, Joana, não aguento mais participar de reunião assim, entendeu? Mas, infelizmente, a gente tem que estar lá, entendeu? Porque se a gente não está lá, as pessoas também não... De repente, a gente tem uma opinião diferente em algum momento e a gente tem que colaborar, a gente tem que cobrar. Então, por isso que eu vou na reunião, mesmo assim, né? Sabendo que tem essa coisa de que não tem um compromisso com o horário, tem a questão da falta da comunicação, todo mundo fala a mesma coisa no dia do evento, no dia do acontecimento, 5 pessoas, 3 pessoas, e no dia seguinte, aconteceu mesmo, né? Mas eu nem fiquei sabendo, ninguém falou nada. Aí eu fico assim, o portal comunitário não falou, o Facebook não falou, a reunião não falou, ninguém falou. Então, assim, hoje em dia, eu acho que a gente tem essa questão da falta de comunicação, entendeu? Muita gente fala que isso não existe, mas a gente tem todas as ferramentas para isso, entendeu? Lá na Cidade de Deus, como a gente faz parte do portal, a gente recebe muita coisa para divulgar. E aí, a gente recebe em cima da hora, principalmente se for evento.
com o prefeito, alguma coisa assim, a gente recebe muito em cima da hora, porque também o prefeito marca em cima da hora, depende da agenda dele, né? E as pessoas me questionam, poxa, você mandou isso agora, por que não vai dar tempo de avisar, não sei o quê? Eu falei, gente, eu só estou transmitindo o que eu recebi, só que eu recebi agora nesse momento, entendeu? Então, eu faço isso porque a gente, enquanto instituição, tá, tem esse compromisso com a comunidade, com os moradores. Então, a gente acha que falta muita comunicação, falta o morador chegar até as pessoas com quem ele quer dialogar, né? O caso lá na Cidade de Deus, quando começou a questão das triagens, eles me ligaram para saber por que a prefeitura estava entrando nas casas, marcando as casas, se a gente estava sabendo de alguma coisa. Eu falei, não estou sabendo de nada. Liguei para a região administrativa, a própria região administrativa não sabia. Eu falei, então quem sabe? Quem sabe disso? Então a gente vê, né, como na comunidade, não sei quantas ONGs tem, não sei quantas lideranças tem, e no final das contas, a gente acaba falando muita coisa e nada ao mesmo tempo. E aí falta qualidade, entendeu? Porque a gente também tem que ter qualidade no que a gente fala. Tem que ter qualidade. Se a gente vai na reunião, a gente tem que ser objetivo e claro naquilo que a gente se propõe. Bem, eu acho que há um consenso aqui total, as pessoas representando órgãos diferentes, com formações diferentes, mas assim, o diagnóstico é consensual, né? O ponto, e eu estou participando já há 2 anos e meio aí do Fórum Nacional, por iniciativa do ministro Reis Veloso, né, que com a idade dele continua lá, colocando a cúpula das favelas, plano de desenvolvimento das favelas para sua inclusão social e econômica, favela como oportunidade. E desde que eu comecei, eu continuo com o mesmo diagnóstico e a mesma proposta. Assim, o grande desafio para a gente colocar esse plano para frente é representatividade e integração de ações. Tem muita sobreposição, não só na esfera pública, também entre as ONGs, também na academia, também entre as associações de moradores, muita disputa e muita energia sendo gasta de uma forma desintegrada ao invés de integrarmos a ação. Então, assim, não sei como, mas a ideia é que a gente não pode mais construir mais um portal, a gente tem que construir o portal. O que a gente tem que fazer é criar um canal que seja o canal que todo mundo vai usar, beber da mesma fonte, convergir com relação às informações e atuar a partir daí numa mesma direção. Porque tem muita energia sendo gasta destruindo a iniciativa do outro. Então, acho que é um planejamento mais integrado das ações e é isso que o programa PP Social se propõe a fazer. Mas é fácil? Não é fácil. Ter protagonismo sem protagonismo, assim. Então a gente está trabalhando bastante agora na construção de uma rede de comunidade integrada, trabalhando um pouco com essa questão de teoria de redes, porque tem que ser elos fortes representativos, sem protagonismo. Como a gente vai fazer isso, eu não sei muito bem ainda, mas é que esse é o caminho, não tenho dúvida. O caminho é as reuniões mesmo, Socorro. É para que a gente entender a cabeça de todo mundo. Tem que ser uma reunião por comunidade, não pode ter 10. Mas assim, eu também quero colocar que a burocracia da máquina pública faz com que a gente não entenda e assim faz com que a gente fale que é chato e até alguns desistem. Porque é muito complicado você entender toda a máquina. Então assim, você acaba falando, esse cara não quer. Eu já falei para ele 10 reuniões, é isso, nós falamos, mas aí ele também tem algum entrave que não deixa o projeto andar, não deixa a verba chegar. Então assim, a máquina pública tem que ser melhor revista para poder também ser melhor para a gente que não tem nada a ver com o governo, poder entender melhor para poder passar para os nossos também como é que funciona para não desistir quem está vindo também, entendeu? Porque é desestimulante mesmo, Socorro, você tem toda a razão. Alô? Bom, eu queria abrir, então, para perguntas da plateia. Eu vou ouvir 3 perguntas. Você começou todas as perguntas, todas as sessões, então eu vou começar por outra. Ela lá atrás foi a primeira que fez a pergunta.
Pode ir. Posso? Eu mostrei. Sou Inês Lopes aqui do IBRE e eu mostrei um pouco uma questão de, parece que tem até assim, uma certa dificuldade quanto ao conteúdo da educação de qualidade. E quer dizer, eu acho que muita gente hoje no Brasil investiu muito já em educação. Nós temos aqui um vizinho estado, Minas Gerais, aí, que tem sempre citado como uma referência e tudo. Eu queria saber se o Estado não promove assim, um pouco, se não seria um ganho, se vocês já fazem isso, um pouco de intercâmbio aí com boas experiências, boas práticas. E também fiquei um pouco surpresa dessa questão assim, do ensino médio, porque eu acho que o ensino médio no mundo inteiro ele é uma prioridade tão grande quanto o fundamental. Ele tem a escola pública tem todos os bairros das cidades e tudo, e entendo que aquilo é como se fosse um bairro da cidade. Então eu acho que o ensino médio ele é tão fundamental quanto. E uma das coisas que a gente aprende no ensino médio nos Estados Unidos, eu tive a sorte de poder participar disso, é uma coisa que eles chamam de procedimentos elementares. Procedimentos elementares ensinam como você vai numa reunião e como você conduz uma reunião. Isso é ensinado. Então você tem que chegar numa reunião com uma pauta, tem que ter a fase da discussão, da proposta, da discussão, conclusão e fazer. Então eu acho assim, eu fiquei um pouco surpresa com essa questão assim, do conteúdo, que tipo de conteúdo de uma educação de qualidade, porque eu acho que isso já tem sido bastante debatido aqui no Brasil, mas é uma área assim, muito especializada, tem que buscar as pessoas que realmente têm boas experiências e têm bom conteúdo. Boa tarde, meu nome é Márcia Cristina Pulqueri. A minha pergunta é para o Feijão, porque quando eu estava na faculdade, eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra sua, explicando um pouco sobre o trabalho da AfroReg, e a minha percepção é que o AfroReg sempre foi uma superfície de contato muito grande com as comunidades, independente da presença do poder do Estado. Então, eu queria entender em que medida a implementação das IPPs interferiu até na legitimidade que a AfroReg tem junto às comunidades. Quer dizer, por que, por exemplo, na Vila Cruzeiro a sede da AfroReg vai ser alvejada e em outros lugares o trabalho da AfroReg continua sendo reconhecido e, quer dizer, em que medida a UPP interfere no trabalho de vocês? Boa tarde. Queria fazer uma pergunta um pouco mais direcionada ao Feijão, talvez. Como já foi falado que todo mundo sempre concorda, a educação é prioridade 1, 2 e 3, como a Eduarda falou, né? E entra aí também a questão do conteúdo, e talvez essa prioridade influencie também na minha pergunta. Como é que você vê que, ou seja, quais ferramentas que você pode usar para engajar mais o jovem na política do local, por assim dizer? Ou seja, como fazer o jovem se sentir dono da comunidade e participar de uma reunião de associação, né? Ou como fazer até esse jovem conduzir essa reunião, ou juntar mesmo uma galera e falar o que ele quer mesmo para a comunidade, se ele quer bondinho, se ele não quer. Então, fica aí essa pergunta, né? O que vocês do AfroReg, talvez, ou qualquer um deveria tentar fazer nas comunidades para fazer o jovem se sentir dono mesmo do lugar que ele está vivendo e decidir o que ele quer para a comunidade. Olha só, como é seu nome? Lereno. Não me apresentei, meu nome é Lereno, estudo economia aqui na Fundação. Lereno? Isso. Ô Lereno, eu acho que para o jovem a linguagem tem que ser jovem. Então nós hoje no AfroReg a gente tenta muito convencer os nossos jovens, vou dizer para o Vigário Geral que temos uma faixa de 200 e poucas pessoas. Os nossos jovens lá eles são muito enganjados, estão muito direcionados nas questões políticas, por conta que a gente debate isso sempre dentro do AfroReg. Então assim, a gente acredita que eles levam isso para a rua e na rua consegue contagiar a cabeça de outros. Eu vejo em Vigário Geral, porque eu fico mais em Vigário Geral. E, assim, mas a gente também não tem muita retorno desse jovem que não é do AfroReg para essas questões também não.
É difícil pra caramba, porque falta uma direção, sei lá, volto a dizer, uma direção mais familiar, mais centrada na base, que faça com esse jovem de 15, 16 anos, já que começa a votar, começar a entender as questões políticas que vai mexer com a própria vida dele. Eu acho que é um pouco complicado, mas nós no AfroReg tentamos fazer essa coisa do jovem multiplicador. Ele, que ali dentro do AfroReg tem um centro cultural, tu convida a todos, um centro cultural dentro de Vigário Geral, e ali a gente tem biblioteca, a gente tem cinema, tem tudo lá para esse jovem. Então as informações chegam muito para esses jovens que estão ali. E dali sai um pouco para a comunidade através deles. Eu acho que é mais por aí. E usando o mesmo linguagem, a linguagem jovem. Não adianta chegar lá o cara, tá entendendo? Falando as palavras todas do dicionário que ninguém entende nada, meu irmão. Para um moleque que só sabe dançar, ouvir funk e dançar o passinho. Tá entendendo? Então assim, gente, vamos falar de política com ele, mas relacionado ao passinho, ao funk, alguma coisa desse sentido. Mas é um método pedagógico mesmo que tem que ser desenvolvido. A legitimidade do AfroReg, você falou sobre as UPPs. Olha, a gente somos parceiro do Estado, nós somos parceiro do governador, nós somos parceiro da polícia, não tem... A UPP não teve nada a ver com os ataques que aconteceram no AfroReg. Isso aí foi uma briga muito pessoal do nosso coordenador executivo, né, com uma pessoa que inventou calúnias em relação ao nosso coordenador, mas que eu posso assegurar a vocês que as coisas já estão bem adiantadas e nós só não retomamos nossos trabalhos no Alemão e nem na Penha, porque o nosso coordenador ainda não quer. Nós estamos reformulando todas as atividades para voltar a atuar lá naquela área, mas se a gente quiser já podia estar atuando hoje. Entendendo? Agora, nós somos parceiros, inclusive na Vila Cruzeiro, um policial da UPP é que dá aula de capoeira dentro dos núcleos do AfroReg. O AfroReg entra nas comunidades como essa coisa de mediação, como esse ser que media. Então, assim, o AfroReg dentro das comunidades é muito respeitado. Claro que a gente vai passar por algumas situações que nem essa, como já passamos no passado, sendo que não teve uma conotação midiática. Mas a gente vive em territórios totalmente conflagrados, violentos, territórios dominados pelo narcotráfico, onde a gente tenta, com a mediação, desenvolver o nosso trabalho. Nós, há 20 anos, vemos desenvolvendo esse trabalho, com mais de 10 mil pessoas já encaminhadas, já, tá entendendo? Para alguma área artística, ou cultural, ou mesmo no terceiro grau, estudando ali com a nossa orientação. A UPP não tem nada a ver com as guerras, eu posso falar, não tem nada a ver com os ataques, né? E a gente vai estar sempre do lado do Estado, que a gente está do lado do certo. O AfroReg nunca foi, e no início, quando o AfroReg tinha esse trabalho de tirar pessoas do mundo do crime, nós fomos vistos sim como protetores de bandido. O Júnior foi visto por muitas vezes como protetor de bandido, e no AfroReg trabalha tantos policiais, trabalham junto com a gente, policiais, ex-traficantes, policiais, e assim, todo numa via de mão dupla, que a gente tenta integrar pessoas de diversas classes sociais em prol de um bem comum, que é fazer a paz, transformar, desenvolver essa cidade e um país melhor para todo mundo. É o que nós esperamos. Bem, respondendo a pergunta sobre educação muito rapidamente, bem, essa é uma área que a gente está avançando muito, certamente. Eu acho que não tem dúvida que o principal fator determinante são as pessoas, quer dizer, a escola boa é a escola em que a diretora é boa. Então, assim, o caminho para melhorar é formação de diretoras, formação de profissionais, de uma forma geral. Enfim, acho que não cabe aqui a gente discutir, mas a nível municipal está avançando, a nível estadual está avançando, tem o Risolia como secretário estadual de educação tentando imprimir práticas assim revolucionárias. Eu acredito realmente que agora é o tal negócio, os resultados vão aparecer a médio, longo prazo. Então, assim, acho que estamos no caminho certo de melhorar substancialmente, né? Acho que o caminho todo mundo sabe, é uma questão acima de tudo, como tudo aqui é de governança. Esse é o grande desafio, né? E a questão
da inclusão, eu não tenho dúvida que é de jovem para jovem que a gente vai descobrir a solução, né? Então tem um diagnóstico aqui que a gente percebeu do Cadernos do Rio, que são os tais dos jovens nem, que nem trabalham, nem estudam, nem procuram emprego, que na cidade do Rio hoje em dia são 16,2%, né? Assim, é mais ou menos perto da média nacional, mas o que nos preocupa mais é que esse número saiu de 12,4 para 16,2 entre 2000 e 2010. Então a tendência de crescimento no Rio de Janeiro nos preocupa. Aí vem a pergunta legítima: esse número é verdadeiro? Que vem as pessoas que assim, desconfiam do IBGE. Assim, o IBGE de fato tem um problema com relação ao número de saneamento nas favelas. A gente está 90% de saneamento adequado e a gente sabe que não é. Então tem algumas questões que precisam ser aprimoradas, mas desqualificar a informação jamais. É aprimorar a informação. Então tem gente que fala: será? O grafiteiro, o jovem grafiteiro que faz um trabalho, não está nesses 16,2. Será que de fato é esse número todo? Será que não? Esses jovens têm que ser vistos como potência e não como problema. Enfim, a gente tem que descobrir mais informação, as informações disponíveis não são suficientes. Então assim, a gente no programa PP Social tem aí uma metodologia que basicamente é tudo construído em cima de informação. Mas as informações oficiais não são suficientes para esses territórios que até então eram desconhecidos. Então a gente tem uma equipe de gestão territorial, que faz articulação local com gestores públicos locais, organizações comunitárias, assim, Socorro, grande parceira. E tem um fato fundamental que é o seguinte: eu tenho certeza, lá na frente, vocês vão tentar ver a evolução disso tudo, que tem uma correlação muito alta entre os avanços que a gente vai conseguir em cada comunidade e o capital social de cada uma dessas comunidades. Então, por exemplo, a Socorro é uma pessoa que faz uma diferença substancial na evolução de tudo, com relação, tudo significa desenvolvimento urbano, econômico e social dessas comunidades, né? E para isso você precisa ações integradas. Quem oferece ações nessa comunidade é o setor público. A gente foca, o programa TV Social é da Prefeitura, na gestão pública municipal, para aumentar o quê? A eficiência, a efetividade da nossa gestão, né? E a percepção por parte dos moradores com relação àquela melhoria. Então a gente faz todo um trabalho de articulação para melhorar. Governo estadual e federal, sociedade civil e setor privado. E no conceito de PPP5 falta o setor privado aqui nessa mesa, que também tem uma participação fundamental. Então nossa função é casar demanda com oferta, articulando tudo que existe, né? Então a gente cada vez mais é procurado pelo setor privado para identificar projetos e estruturantes relevantes. Então, por exemplo, um dos projetos que agora a pesquisa, você vai adorar, vai ficar pronta agora no final de dezembro, é o projeto que a gente elaborou por demanda da TIM, por conta do projeto que ele tem com o BNDES, que a gente chama Agentes de Transformação. A gente treinou junto com a academia, a André, que é uma pessoa especializada em pesquisa domiciliar, treinou jovens para treinar jovens da escola do ensino médio para fazer pesquisa com esses jovens dessas comunidades, seriam um neném, de por que eles não estão fazendo nada, se de fato não estão fazendo nada, e qualificando essa informação para a gente poder desenhar políticas públicas melhores. Então esse diagnóstico vai ser apresentado agora no final de dezembro. Então é um exemplo de parceria público-privada com a participação fundamental dos jovens, né? Então assim, o programa, né, eu brinco que eu herdei o programa, já tinha saído do Estado, já tinha ido para a Prefeitura, já tinha um ano na Prefeitura. Eu tenho parte dos ativos legados positivos e parte dos legados não tão positivos. Mas uma parte dos o nome social não é bom, todo mundo confunde, enfim. Eu estou querendo criar agora a PPP Social, que é uma parceria público-privada com o terceiro, 3 P's, público, privado e povo, né? Isso envolve a academia e o terceiro setor também. Isso que a gente precisa para a gente conseguir avançar aí falta uma coisa fundamental aí, que são metas, diretrizes e monitoramento, acordadas, pactuadas por todos esses agentes. Aí sim eu acho que a gente vai evoluir. Mas enfim, o ponto fundamental parte do legado positivo são jovens, os agentes de campo, que a gente contratou, são moradores das comunidades. O primeiro projeto concreto deles foi justamente fazer o levantamento dos logradores, para desenhar em cima do nosso mapa oficial cada uma das ruelazinhas
e a gente conseguir esse mapa, incluir efetivamente a favela no mapa oficial da cidade, para poder acessar canais oficiais como um 746, esse tipo de coisa, mas esses jovens continuam com o processo de capacitação. Então a gente contratou 10 desses nossos agentes de campo para coordenar essa pesquisa com outros 10 estudantes do ensino médio com relação a isso. Então é um grupo que a gente está formando e qualificando, e não só a gente, tem vários projetos que a gente quer criar programas de certificação para estimular um currículo desses jovens moradores que podem ser agentes de transformação. Então, assim como o Feijão muito bem falou, a gente precisa de gente, né, multiplicadora, né, como o Feijão, como a Socorro e vários outros que a gente está tentando formar. E eu acho que a solução vem por aí. Então, lá na Cidade de Deus, como eu falei antes, a escola de ensino médio tem à noite, né? Tem uma escola de ensino médio à noite que muita gente não acha interessante o ensino à noite, né? Então, o jovem sai, vai para Rio das Pedras, Barra, Curicica, etc. E também, vindo essa escola, vai atender o quê? Em torno de, acho que, 400 jovens. Temos muitos jovens, muitos, né? Então, a gente tem esse problema, mas os jovens vão para essas outras escolas, tá? Trabalhar com jovem é difícil, mas é muito gostoso, né? Porque o jovem, ele não tem expectativa nenhuma da comunidade, ele não tem expectativa. E eu gosto muito de trabalhar com ele, primeiro, que ele se conheça quanto pessoa, né? Porque a gente tenta até que ele se torne, né, buscar ele ser protagonista da sua comunidade, mas não pode ser, vamos lá, vamos fazer, gente, lá no nosso trabalho, a gente trabalha esse autoconhecimento, essa autoestima, a gente tem todo esse cuidado de trabalhar isso com ele, tá? Para que ele reconheça a sua comunidade. A gente tentou, junto com a UPP Social, fazer um fórum de juventude, né? Sem sucesso, porque a gente não encontrava, né, aquele jovem realmente que está afim, engajado, entendeu? A gente, ano passado, não, foi esse ano, em junho desse ano, a gente realizou, em parceria com várias instituições na Cidade de Deus, um festival de juventude na favela. Gente, jovem, a gente contava quantos jovens tinha, entendeu? E o jovem lá da instituição, lá da GI, falava assim, nossa, a gente levou todos os nossos jovens para lá, mais de 15. Ele, está faltando jovem. Eu falei, interessante, né? Um festival de juventude na favela, está faltando jovem. É bom vocês verem isso, está faltando jovem. Então foi um evento que era para o jovem, mas que a grande maioria era adulto, discutindo questões de juventude. E isso marcou muito para eles, na avaliação. Eles chegaram e falaram assim, gente, como é que é um evento de jovem falta jovem? Então é mais ou menos assim, esse trabalho de meio de formiguinha que a gente tem que começar com esse jovem, porque é difícil a gente despertá-lo para essa questão política, né? Então a gente tem que estar trabalhando devagar e aos pouquinhos. Queria fazer a última rodada de perguntas. Essa questão da educação, vou direto no Feijão e Maria do Socorro. Feijão, você tem um filho com a idade de 10 anos, não é isso? 10 e 5. Imagina que houvesse aqui uma fada madrinha e você pudesse fazer um pedido e que esse pedido fosse do teu filho, quando estivesse terminando o fundamental, pudesse ir para o melhor ou um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, né? Incluindo o transporte. Você aceitaria essa oferta? É sim ou não? É rápido, é rápido. Para o segundo. Maria do Socorro, você também, né? Você também. Eu quero deixar claro aqui o seguinte, que valeria a pena discutir, aí vem depois Eduarda, na hora que ela responder geral ali, essa questão, porque eu tenho notado nas investigações que eu tenho feito que as mães mais conscientes, essa coisa toda
da favela não querem que os filhos estudem na favela, querem tirar, muitas vezes, os filhos da favela. Estou falando pais e mães mais conscientes, para dar outra visão do mundo. Então, até que ponto a gente não está, às vezes, errando em algumas políticas, insistindo em algumas coisas e perpetuando um problema. Fica aí um problema, algo mais complexo, tá? Boa tarde. Meu nome é Edson, sou lá da Maré. Eu sou morador da favela da Maré, nasci e me criei lá e fundei uma instituição chamada Redes de Desenvolvimento da Maré. A Maré, vocês devem estar sabendo, vai receber até abril, se não me engano, segundo o secretário, 4 UPPs. Então vai ser uma experiência única no Rio de Janeiro. Me parece que a prova das UPPs passa por essa instalação na Maré. A Maré tem 140 mil habitantes. Era maior do que a Angra dos Reis e era maior do que 93% das cidades brasileiras. Então é um universo bastante grande. A Maré tem lá todos os comandos do tráfico e tem ainda a milícia. Então é um território, é um espaço bastante complexo. E me parece que a discussão da UPP é também uma discussão muito complexa. Eu tenho acompanhado alguns debates e tenho visto duas posições extremas nos debates que eu tenho ido. Uma é que diz que a UPP é a solução para o Rio. Então, agora tem a UPP, agora o Rio melhorou, está em paz, não tem mais problemas, acabaram os nossos problemas. Uma outra posição extremada é que a gente não quer o PP é opressão, o PP é o Estado gerenciando a vida das pessoas. Né? Eu costumo dizer que eu não gosto de nenhuma dessas duas posições. Acho que as posições radicalizadas, elas perdem a complexidade da vida. Né? Eu prefiro o caminho aí do meio. Né? Não acho que o PP é a solução para todos os nossos problemas, também não acho que ela não tem que ser instalada. Acho que é um avanço para o Rio de Janeiro. É um avanço ter a UPP. É um avanço porque a favela tem direito à segurança pública como a cidade tem que ter. Todos os espaços da cidade. Né? Inclusive lá na Maré discute muito essa ideia de território. Né? Porque quando você fala território, você sempre chama território inimigo. Né? E mesmo inconsciente, quando a gente fala que a favela é um território a ser ocupado, a gente sem querer reforça a lógica da guerra. Né? E uma coisa que a gente discute muito lá, a favela não vive em guerra. A favela tem problemas sérios na questão da segurança, como o Rio tem graves problemas. Se a gente passar aqui na Praia de Botafogo à noite, a gente também vai ter medo de passar aqui à noite. Né? Não tem o tráfico, mas tem outras questões. Então, eu acho que a gente precisa avançar no debate, acho que precisa avançar, por exemplo, no conceito de polícia comunitária, que é de onde vem a UPP, né? Que está muito longe do que se fala em polícia comunitária, principalmente quando a gente fala em polícia comunitária, e isso está tem um site do governo federal, de onde vem essa ideia de polícia comunitária, lá no Pronace, e se fala, uma das questões centrais é que a comunidade participa do planejamento e da execução das políticas nas favelas. E a gente precisa avançar muito nisso. Né? Uma das questões mais sérias nesse debate, que eu acho que a gente também precisa colocar, aí queria ouvir um pouco mais Feijão e as pessoas que estão na mesa, como é que está esse debate dentro da favela, como é que a comunidade está participando disso. Eu tive no Santa Marta um comandante das UPPs, e ele teve na Maré também. Uma das questões que ele coloca é assim: o policial hoje não quer fazer parte da UPP, porque ele acha que aquele tipo de trabalho é um trabalho de segunda categoria. E o policial ainda é formado para a guerra. A gente precisa discutir isso. Não estou colocando a questão da culpa no praça, estou dizendo que isso é uma questão de Estado. Eu acho que o PP tem que discutir a nível do Estado. Por mais que instituições como a minha, como a FROREG, como as outras instituições da sociedade civil possam ajudar, mas quem tem que resolver isso é o Estado. E a gente precisa discutir que Estado é esse, que Estado que está lá na ponta, conversando com a comunidade. O que a gente tem hoje ainda, para vocês terem uma ideia, quem disse se vai ter baile, festa ou não, é o comandante da UPP. Isso não pode. Onde é que acontece na cidade? O comandante da UPP disse se pode ter ou não pode ter. Quais são as negociações? Por onde passam as negociações para que essa vida seja regulada? Então, acho que são questões importantes, senão a gente vai passar ao largo, que eu acho que a gente precisa aprofundar. E é óbvio que debates como esse são fundamentais. Eu acho que a gente precisa fazer isso enquanto sociedade. Eu não vejo outra saída. Discutir favela, destacar da sociedade carioca, é um erro. Porque
Porque a favela é a cidade. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa firmar e fazer um acordo. Não dá para tratar a favela como um território isolado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro isolado da favela. Pelo contrário, né? Tem que ter integração firme. Enfim, obrigado. Deixa eu só fazer uma... Edson, né? Eu não sei se você estava aqui pela manhã, mas o objetivo desse seminário foi justamente tentar trazer essa visão de tentar ter uma discussão não, né, de só falar bem ou só falar mal, e o objetivo foi trazer as pesquisas aqui para ver o que a evidência mostra, mas e um dos objetivos também foi ter eu acho que a presença do subsecretário de Segurança foi muito importante para trazer essa visão do governo do Estado, né, para conseguir ter um diálogo com eles. Ele até chegou a mencionar esse ponto que você está falando, que como o policial vê isso, né, ele trouxe essa perspectiva, e do policial até ele mencionou especificamente que o policial não quer ser um policial da UPP, né, ele quer ser um policial, ele considera que o policial da UPP é de segunda categoria. A última. Boa tarde. Eu sou Gleide, eu já falei durante o dia, outras vezes. Eu queria só reforçar aquilo que eu falei desculpa, não esqueci um pouco. Só reforçar o que eu já falei, que eu já havia falado, já ouvi também, que é um pouco falar da integração nas instâncias de gestão, nas instâncias gestoras. Porque eu listei aqui, ouvindo o que estava sendo dito, falar de... Deixa eu ver, me perdi um pouquinho ao levantar. As questões sociais que margeiam o problema da violência. Falar de violência, o que são violências? E aí eu listei aqui algumas coisas, por exemplo, quando se falou da questão de comunicação, e citou o caso da Rocinha, que a comunidade da favela está discutindo teleférico sim ou não, e aí se falou quem é que está falando, né, quem é que está questionando essa questão. E eu peguei algumas perguntas aqui, porque lá em Manguinhos a gente passou essa experiência também, que será que há interesse em que haja comunicação? Porque foi muito discutido em Manguinhos a questão da elevação da via férrea, e a comunidade local, o fórum local, falava bastante que, poxa, mais moradia é o que mais precisávamos, e a elevação está lá, e as casas estão todas quebradas ao longo da Leopoldo Bulhões. Pergunto também, quem é o interlocutor e se tem legitimidade, né, para representar a quem os gestores estão ouvindo e que legitimidade há que represente realmente essas comunidades. E o mesmo se dá com o alemão, né? Está lá o teleférico, lindo, maravilhoso, mas ninguém pode subir com compras, não pode subir cadeirante, não pode subir, tem uma determinada quantidade de coisas que se pode levar, então o morador lá do alto do morro continua subindo do mesmo jeito que subia antes, para carregar suas compras, para carregar seu material de construção, para remover morro acima ou morro abaixo seu idoso, seu deficiente. Não mudou nada para o morador, só mudou para o turista, né? E aí, eu acho que a Rocinha está discutindo isso, porque o melhor seria o inclinado, tá certo. Então, quando eu estou tentando fazer a ponte com a questão da violência, o que são violências que são violências, na verdade? Quais são as violências, as questões sociais que margeiam o problema da violência? De que violência está falando? A gente está falando da violência policial, mas existem muitas outras violências. E aí, falando um pouquinho do que o colega trouxe, eu coloquei educação, que não forma cidadão crítico. Eu tenho um casal de adolescentes, além do casal de filhos mais velhos. A minha filha mais velha está na PUC fazendo direito, 32 anos. O meu filho mais velho, infelizmente, está meio desorientado pela vida, com 38 anos. E eu tenho um casal com 14, o menino tem 15, a menina tem 13 anos. E o meu filho, de 15 anos, é um cidadão crítico, mas não formado pela escola. Porque por causa dele ser cidadão crítico, eu tive que tirar ele da escola porque ele repetiu. Ele bateu de frente com uma professora, foi reprovado. Quando eu descobri que ele estava faltando aula direto, porque eu não queria mais entrar em sala, foi reprovado, eu tive que tirar da escola e agora ele voltou para a mesma escola. Uma escola que não forma cidadão crítico. E aí, educação, mas que educação? Uma educação que obriga o professor, em sala de aula, no ensino fundamental, a usar uma apostila completamente... que as próprias crianças corrigem? Isso é educação? Ou uma educação que forma um cidadão crítico, que discute qual foi o tema da discussão com o garoto e a professora? Aqui, numa escola que está dentro de uma próxima comunidade
próximo a várias comunidades, um monte de favela, um monte de negro. Na Semana da Consciência Negra, estavam discutindo um outro assunto, ele falou, por que a gente não está discutindo a questão do negro? Tem tanta favela aqui perto, ela disse, você não tem nada que se meter, o assunto aqui é outro. E aí a discussão rolou, adolescente, sangue na veia, o garoto acabou perdendo, e eu só tomei consciência disso mais tarde, eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu acho que é uma violência, uma educação que não forma um cidadão crítico. E aí a gente vai ter os nenéns. Ele é um desses. Estuda, aliás, ele estuda. Não trabalha porque ainda não chegou lá. Luta para conseguir alguma coisa dentro do que ele quer. Tem objetivo, mas ainda não apareceu o que ele quer. Ele disse que não vai fazer, não vai entrar em qualquer programa de jovem aprendiz, como para supermercado, porque ele sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser mandado por todo mundo, vai carregar peso e não vai chegar a lugar nenhum. Mas ele vai acabar fazendo parte desse neném. Porque chega uma hora que ele cansa. Porque o estudo que ele está recebendo, ele vê que não é de qualidade, que não o prepara para nada. Então, eu queria assim, reforçar essa questão. Educação, né? Fazendo essa ponte com a questão de violência. É uma violência também. Eu concordo em número, gênero e grau. Eu acho que a violência maior foi o Estado deixou faltar educação, deixou faltar trabalho, deixou faltar moradia, deixou faltar saneamento básico. Isso foi uma violência que ele desacarretou o que até agora. Acarretou isso tudo. A falta de tudo. O abandono dessas áreas mais que foram marginalizadas por conta do abandono de tudo, a violência do abandono. Certíssimo. Eu concordo também 100% com as suas questões, com as críticas, né? E isso faz parte da herança recebida que a gente diagnostica aqui, né? A minha pergunta sempre é, e aí? Como é que a gente pode avançar? E com relação à tua pergunta, Daniel, obviamente, assim, porque atualmente os jovens de ensino médio não querem escola pública, a gente sabe que não é de uma boa qualidade, na sua grande maioria, que a gente não tem que melhorar a qualidade a gente tem que trazer também alternativas para os jovens, e aí entra o papel da sociedade civil. Enquanto a gente não conseguir melhorar, a gente, enquanto sociedade, que é um processo de longo prazo, o Risolia trabalhando lá na Secretaria de Educação do Estado, a qualidade do ensino médio, como é que a gente pode fazer? Né? Então tem algumas iniciativas bacanas, eu conheço uma, o Instituto Vencer, um cara que era do mercado financeiro, que financia bolsas de estudo para alunos do ensino médio, que são os melhores do ensino fundamental, que tem essa dificuldade de chegar na Cidade de Deus, tem que ir para longe para estudar numa boa escola do ensino médio. Então, na verdade, é como que a gente completa esses espaços vazios, fruto, os espaços que são fruto desse diagnóstico de vários anos de abandono, de 30 anos. Como é que a gente conserta? Tem que ser todo mundo junto. Né? Assim, que a qualidade é ruim, ninguém está em dúvida. Como é que conserta? Né? Basicamente com pessoas, com capacitação, é um processo de longo prazo. Eu vivi os dois momentos, tá? Meu marido sempre quis que os filhos estivessem numa escola particular. E aí meu filho foi parar numa FATEC. E minha filha, eu consegui a bênção de ter uma bolsa para ela numa escola muito boa, entendeu? Então, graças a Deus, todos os dois estão bem encaminhados, né? Então, assim, mas os meus filhos fizeram parte de projetos na instituição, entendeu? O meu filho, principalmente, ele fez parte de projetos para jovens na instituição, entendeu? E eu concordo plenamente contigo, né? Essa questão da violência, né? Da gente faltar as coisas, isso já é uma violência. A falta de comunicação, falta de qualidade na educação, na saúde, é uma violência, entendeu? A gente tem que discutir isso sim. E aí, concluindo, eu acho que assim, o caminho é informação, transparência, comunicação, informação, e eu acho que a UPP, a pacificação e todos os programas que vêm atrás, tentando com o objetivo comum do desenvolvimento urbano, social e econômico dessas comunidades, assim, é uma conquista da sociedade.
Então tem que gritar junto, por informação, por transparência, por comunicação. Todo mundo que quer de fato o desenvolvimento dessas áreas tem que gritar junto. E não governo contra a sociedade, setor privado contra a sociedade, é todo mundo junto. Aí a musiquinha, né, que passa desapercebido, mas aquela música é todo mundo junto, mão na mão, olho no olho, porque historicamente era olho por olho. Era um olho por um outro olho. Agora é olho no olho. Você confia em mim? Eu confio em você. Você está dando o teu melhor, eu também. E a gente tem que fazer junto. Você quer fazer? Deixar o Diego fazer a última pergunta, depois eu passo. Eu não queria ser muito espírito de porco, mas todo mundo falou de educação. Educação é uma unanimidade no Brasil. A gente sabe que não existe bala de prata, melhorar a educação é complicado, né? Aí é a minha questão, ou seja, todo mundo falou em educação. Tirando a educação, o que mais a gente pode fazer para poder, por exemplo, reduzir o risco? Ou existe como deixar o cara desesperado, acelerar o desespero para a pessoa querer sair do crime? Já que outras políticas que a gente pode adotar? Porque a educação é uma solução para 10, 20 anos, ou seja, a geração de agora vai melhorar a qualidade, mas a qualidade só vai ser muito boa daqui a 20, 30 anos. Então, o que a gente pode fazer para amenizar esse processo todo enquanto a educação não vier com a qualidade? Então não adianta a gente discutir aqui que a educação não vai vir, a gente não vai subir no PISA ano que vem. A gente vai continuar na lanterna do PISA mais uns 10, 15 anos. Então, o que a gente pode fazer além de educação? Ou seja, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a educação virou lugar comum. A gente sabe que o Brasil tem uma educação ruim, a gente tem que melhorar, e eu vejo, quer dizer, melhoras absurdas. A gente massificou a educação, a matrícula está aumentando, existe esse gargalo no ensino médio, que é onde é o atual problema. Agora, tirando a educação, gente, onde que a gente deve focar para poder acelerar esse processo de inclusão, amenizar esse problema? Porque, desculpa, educação é 20, 30 anos. Para amanhã. O que um governo pode fazer para amanhã? Essa é a minha pergunta. Gente, eu vou pedir para vocês responderem, serem breves, para a gente finalizar aqui a conversa. Educação, mais uma vez. E mercado de trabalho. Hoje estamos sem... mas o que eu vou fazer, a gente no projeto de empregabilidade, com um cara que tem 45 anos, que puxou 10 anos de cadeia, que estudou até a terceira série do ano primária, na época que ele estudou. O que a gente vai fazer? Onde a gente vai botar esse cara? A gente tem que dar a oportunidade de trabalhar. É o que acontece com a gente no projeto de empregabilidade. A gente tem que botar ele para trabalhar de alguma forma. Entendeu? Então, assim, abrir o mercado, despir dos preconceitos e, cara, acreditar quem está querendo ajudar. Eu acho que se eu trago uma pessoa que foi procurar a gente no projeto de empregabilidade, eu vou trazer ele para trabalhar na FGV. Feijão já trabalha na empregabilidade já há mais de 6 anos, e mais tem um grupo lá que tem os resultados de mais de 5 mil pessoas que já foram encaminhadas. Então, assim, vai me dar esse voto de confiança? Vai aceitar o cara? Porque, assim, na maioria das empresas que a gente vai, quando a gente começa a conversar, quando vai falar que o cara foi ex-bandido, o pessoal já começa a fechar a cara. E aí a gente tem que dar as garantias. Eu vou lá todo mês fazer supervisão, eu vou lá conversar com ele, eu garanto que se ele der qualquer deslize, eu estou aqui do lado, para teu lado, me manter informado, eu quero estar informado com você e com ele. Quando eu chego para fazer a supervisão, eu vou em cima de um maluco e falo assim: vem cá, esse cara aí é cheio de marra, esse gerente teu aí, vamos dizer assim, num supermercado da vida. Ele, pô, esse cara aí tá fogo, não sei o que, blá, blá, blá. Depois eu vou lá no cara, vem cá, ele tá dando alteração, porque ele veio do presídio. Então, assim, eu quero saber dos dois lados para poder mediar e tentar garantir o trabalho dele. E assim, falta, como falamos mais uma vez, se aproximarem mais um dos outros. Essas comunidades que por muito tempo foram vistas só daqui de baixo, acho que as pessoas têm que subir, acho que são seres humanos, se relacionar, e daí elaborar oportunidades, assim, vamos ver o que a gente pode fazer para esse maluco, tá entendendo? Não olhar mais para o crime. E agora, essas instituições como o SESC, SENAC, a gente tem que estar mais dentro das comunidades também para poder, né, formar essa galera, nem que seja para jardineiro, para pedreiro, para alguma coisa, né, de um serviço terceirizado ou que seja, mas que se dá um mínimo de qualificação para a gente poder botar ele no mercado de trabalho. A galera tem que vir junto, cara. Eu acho que
tem um diagnóstico comum, assim, tem várias iniciativas. Acho que não é só o que o setor público tem que fazer. O setor público tem que fazer infraestrutura social básica, transporte, educação, saúde, acima de tudo. Né? Eu acho que é isso que é o que o país precisa para ter rumar em direção à utopia, que é igualdade de oportunidades. Né? O que a gente faz com esses jovens que, em geral, têm uma baixa escolaridade, que não querem fazer um projeto Jovem Aprendiz, que não querem entrar no curso do SESI, etc. Bem, a gente tem que identificar o que é possível de fazer e criar os canais como projeto junto com a TIM, dos agentes de transformação, ter diagnóstico. A partir desse diagnóstico, a gente vai lá com todo mundo que oferta cursos para a comunidade, para elaborar cursos mais decentes. Por exemplo, tem uma anedota que não sei, chama Galo Cantor, alguma coisa, um curso de solda de 1 às 3 da manhã. Um nível de aceitação enorme, porque tinha empregabilidade garantida lá na ponta. Então a gente tem que identificar os casos de sucesso e fortalecer. E a gente precisa de inovação, a gente precisa da academia, a gente precisa do mercado de capitais. Eu estou fazendo um esforço enorme para trazer o mercado de capitais mais para perto dessas questões sociais e ambientais e desenvolvimento urbano. Lá fora a gente já tem Social Impact Bonds, gente de mercado de capitais vendo a melhor forma de garantir egressos de tráfico e modelos que tenham maior efetividade. O setor público aqui, minha gente, assim, é muito difícil de ser eficiente com o setor público. A gente sozinho não vai dar conta. A gente tem que investir muito em educação, transporte de massa, saúde, e o tecido social. A gente tem que se completar aí junto para tentar evoluir mais rápido, para acabar com esse... Para acabar não, mas assim, para a gente diminuir esse problema enquanto a nova geração mais bem formada chega. Mas não esquecer nunca que o foco tem que ser esse. Transparência, governança, bastante exigência com relação a melhorias, sim, de educação, que esse que é o longo prazo. Eu vou pegar a fala do Feijão. E aí tem algumas coisas do setor público que assim, também identifica, né? As naves do conhecimento, por exemplo, são um equipamento que provavelmente estão sendo ampliados muito, porque assim, a prefeitura também faz pesquisa com relação à aceitação, o que dá certo, o que não dá certo. Eu não sei os números aqui de cor com relação às naves do conhecimento, mas eram algumas poucas, e agora no segundo mandato já tem uma projeção de construção, sei lá, de 40, alguma coisa desse tipo, porque é um equipamento que deu certo, que os jovens ficam muito entretidos, que tem depois uma empregabilidade. Então a gente tem que identificar ali, fazer o jardineiro, manicure, mas não é só isso. A gente tem que conseguir identificar o empreendedor, que tem vários, com muita criatividade, apesar da baixa escolaridade, mas tem vários que também estão estudando. Como é que a gente identifica esses e faz agentes multiplicadores de desenvolvimento dentro das comunidades? E a gente tem que criar mais casos que nem o Feijão, que nem a Socorro, que são pessoas que evoluem e continuam trabalhando pela pulverização dos benefícios para os seus pares. Então a gente precisa identificar agentes multiplicadores do bem, né? Então, por exemplo, a gente conseguiu agora o título do Rio como primeira Social Business City da América Latina, negócios sociais. Então, estimular negócios sociais é absolutamente fundamental. Então, são negócios de alto impacto. Você identifica alguns empreendedores hoje na comunidade que têm uma veia de empreendedorismo muito forte. A gente tem que catar esses e ver como que multiplica e externaliza e garante que os benefícios vão ser pulverizados para toda a comunidade. É essa construção em rede que a gente está tentando fazer. Bem, eu não vou falar muito porque já falaram, né? Mas eu vou pegar uma fala do Feijão logo no início. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente quer soluções imediatas, mas a gente não arregaça as mangas para correr atrás do que a gente acha que seria interessante. E tem que ser educação. Educação. E só assim que a gente vai conseguir. A longo prazo, sim, mas essa educação que a gente vai, aos poucos, incutindo no nosso jovem da comunidade, vai fazendo com que ele se descubra quanto um empreendedor, porque existe muito isso dentro
das comunidades, jovens que são empreendedores, mas não se descobriram ainda, não sabem nem o que é isso, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, fazer o que é melhor para a nossa comunidade. Então, eu acho que já é mais ou menos o que a gente está tentando fazer, né, com a ajuda de alguns parceiros, que eu acho que é fundamental para isso. Gente, bom, eu vou fazer uma fala aqui para resumir um pouco do que a gente falou e aproveitar para fazer uma fala de encerramento do seminário. Mas, primeiro eu queria dizer que a gente está falando só educação, mas isso é um avanço absurdo na discussão desse país. Há 15 anos atrás, eu acho que possivelmente teria um debate onde estaria todo mundo por unanimidade defendendo o efeito da educação. Acho que isso é resultado do fato que, de fato, apesar da gente... Eu acho que um dos grandes desafios da área social, ouço recorrentemente a fala de que o PP social não deu em nada, mas eu acho que existe um dos grandes problemas da área social que demora muito, demora para qualquer coisa, demora muito para ter impacto, para ter efeito. A gente hoje no Brasil não percebe o avanço enorme que teve na educação, falta muita qualidade, mas assim, a escolaridade, né, tempo de escola dos jovens já subiu muito. A gente hoje está falando do jovem, a faixa etária de 18 a 24 anos tem 12 anos de estudo hoje na média, isso é muito alto, perto do que a gente tinha, isso é um avanço considerável de 10 anos. Mas eu acho que uma coisa que a gente precisa, a gente está aqui, a gente hoje discutiu, o objetivo desse seminário era discutir a política de pacificação e trazer um debate na linha do que o Edson estava colocando, que eu acho que a gente precisa evoluir para acabar com essa briga de torcida, onde eu sou contra, eu sou a favor, para ter um debate mais propositivo, para reconhecer o que se avançou, o que não se avançou, quais são os problemas e para onde que a gente vai. E nesse caminho eu acho que a área social, na minha opinião, é a área que precisa de mais avanço. A gente hoje é capaz de chegar aqui e falar muito sobre o que a gente precisa. A gente precisa de mais educação, de qualidade, a gente precisa ouvir as demandas, a gente precisa fazer a linguagem, falar na linguagem dos jovens, a gente precisa de um monte de coisa. Mas esse discurso ainda é muito vago. A gente precisa passar a ser muito mais preciso no que a gente demanda, no que a gente fala. Aí eu vou ecoar um pouco o que a Socorro estava falando. A gente precisa chegar numa reunião com um discurso claro, com um objetivo claro, com uma fala clara. Mas aí a gente passa com o problema que vai na linha do que a Duda estava falando, que a gente, infelizmente, sabe muito pouco que funciona ainda. Principalmente nessa área social, a gente ainda está patinando. A gente tem indicações do que funciona, mas a gente sabe pouco. A gente sabe que a educação funciona, mas ninguém sabe exatamente como prover ou faz uma escola de qualidade ser fantástica e ser maravilhosa. E para a gente avançar nessa discussão, a gente precisa tanto de mais pesquisas, mais informações sistemáticas que mostrem quais foram o governo do Estado, os governos, os projetos sociais. A gente tem milhares de projetos fazendo milhares de coisas. A gente não sabe o que está funcionando e o que não está funcionando. A gente só vai avançar nessa agenda quando a gente começar a avaliar sistematicamente as coisas, essa é a minha visão, pelo menos, de entender o que está funcionando e entender precisamente. Isso funcionou para aquele grupo específico dessa idade, porque era um curso que funcionava à noite, no final de semana, focava nisso porque tinha um emprego no final das contas. Aquela conversa com o jovem funcionou porque eu falei na linguagem dele, falar na linguagem dele significa isso, aquilo. A gente tem que começar a ser muito mais preciso para a gente conseguir ter uma agenda social que a gente ande. Mas eu acho que foi um dia ótimo que teve aqui. Eu estou muito feliz de toda a discussão que a gente teve. Eu espero que seja apenas o começo do debate. E eu vou passar aqui o microfone para uma pessoa que me pediu para falar um pouco da experiência dela. Mas eu queria, com isso, após a fala dela, a gente encerra o evento de hoje. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Fernando, você quer falar mais alguma coisa? Então, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Aile. Minha área é a área da beleza, então, trazendo a experiência que hoje eu estou vivendo, mais ou menos há 2 meses eu conheci o projeto Bailarina dos Pés Descalços, lá do Morro do Alemão, e porque eu estaria adentrando na comunidade com uma empresa da área da beleza para estarmos levando um curso dentro da área da beleza. Em contrapartida, essa empresa estaria fazendo modificação em algum projeto. E esse projeto vinha a ser o Bailarinas dos Pés Descalços. O projeto não aconteceu, foi feito de uma outra forma. E nesse período,
trabalho da UPP, né? Foi descoberto esse projeto, foi um trabalho muito bonito, onde a UPP ajudou a arrecadar um valor maravilhoso, né, para a transformação dessa sala. E aí, nesse momento, eu falei assim, peraí, mas não é só isso. Meu intuito de entrar lá era muito além, não tinha nada a ver com o trabalho da UPP, só deixando essa experiência, o que é a união. Hoje, a minha academia é a Celso Lisboa, onde eu faço estética e cosmetologia, e a minha academia hoje está adotando as 50 meninas e as famílias com a fisioterapia, com a nutrição, psicologia, e falta mais uma matéria, que no momento eu não lembro. E aonde não só as meninas vão estar dentro da nossa instituição, mas aonde nós e os professores, nós alunos, vamos estar indo à comunidade fazendo esse trabalho de campo. E aí a gente quer estreitar esse relacionamento aí com o próprio governo, para que a gente possa estar levando para vocês aí essa nossa experiência e poder estar ajudando um pouquinho, tá bom? Obrigada a vocês.